boa noite para todo mundo, quem está chegando agora. Eu sou o Fernando Perri. A gente está participando de uma promoção da Doterra chamada Clube Diamond, que a ideia é a gente integrar um pouquinho mais as pessoas que trabalham na mesma equipe, para a gente poder estudar mais, para a gente aprender um pouquinho melhor como que a gente faz as nossas apresentações, para fazer essa integração. Por isso esse bate-papo que a gente tem no começo, antes de começar, as pessoas que já são da equipe. Tem pessoas que a gente nunca viu pessoalmente, mas a gente se encontra aqui quase todos os dias nesse período de pandemia. Isso vai criando uma relação muito legal para a gente. Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os óleos essenciais e vamos ter a participação de algumas pessoas que trabalham com Reiki ou praticam, aplicam em si mesmo, não necessariamente profissionalmente, mas eles vão poder se apresentar, falar um pouquinho mais desse trabalho com Reiki e também do uso dos óleos essenciais. Eu vou fazer uma breve introdução, caso tenham pessoas chegando que conhecem o Reiki, mas não conhecem os óleos essenciais, e depois a Gra vai fazer uma pequena introduçãozinha falando sobre o Reiki, caso alguém esteja aqui que é mais dos olhos e não conheça o Reiki, e a gente expande um pouquinho esse nosso conhecimento. Bom, para introduzir um pouquinho para o pessoal que de repente chegou aqui conhecendo o Reiki, mas não conhece muito dos olhos, eu vou contar para vocês algumas coisinhas. O primeiro é, para quem não me conhece, eu sou Fernando Perri, eu sou do interior de São Paulo, sou da cidade de Bauru, morei para alguns outros lugares, mas estou aqui de volta. Eu sou psicólogo formado na Unesp de Bauru, psicodramatista. Eu sou terapeuta ayurvédico. Eu morei um tempinho na Índia, onde eu fui estudar num hospital um pouquinho da terapia ayurvédica, a forma da gente trabalhar com as pessoas através dessa medicina da Índia. E eu sou terapeuta floral. Minha paixão pelas plantas chegou mais ou menos por aí. Eu sou instrutor de yoga, por isso que eu trombei com essa parte da Índia, da Ayurveda, tem mais ou menos uns 25 anos. E eu sou professor de inglês, que nem está aqui, mas eu sou professor de inglês há uns 31 anos mais ou menos. E eu trabalho com a Doterra, foi uma feliz coincidência da minha vida de conhecer a Doterra, foi muito legal. E a gente está com a Doterra há mais ou menos um ano, completando agora. E a Larissa, que está na foto aqui, que me ajuda toda essa parte de bastidores, sempre que o que tiver, que vocês virem da nossa equipe, sempre passou pelas mãos da Larissa. Os óleos essenciais, para quem não sabe, são extratos das plantas. As pessoas confundem óleo essencial com essência. Essência geralmente é sintética, produzida em laboratório. O óleo essencial é extraído das plantas e o que uma empresa pode fazer é extrair da melhor forma possível para não diminuir os efeitos, que eles têm terapêuticos. Então tem formas diferentes de você conseguir extrair, seja pela prensagem a frio ou destilação a vapor, das raízes, das flores, das cascas, depende do tipo de planta. Eles não podem ser vistos a olho nu. Isso é uma coisa extremamente importante para as pessoas entenderem. Quando você pega um vidrinho de óleo essencial, estava procurando, o meu está ali em cima agora. Quando você pega um vidrinho de óleo essencial, você vê aquele líquido dentro, a gente tem uma impressão que foi espremido alguma fruta ali dentro. Para você conseguir aquela quantidade de óleo essencial, precisa de muita matéria-prima, porque o óleo essencial vem em bolsinhas que são microscópicas na planta. E você precisa, às vezes, de quilos, às vezes de toneladas para conseguir extrair um vidro ou 1 litro de óleo essencial. Então isso é muito importante para a gente saber, e isso faz com que eles sejam muito concentrados. Por isso a gente usa 1, 2, 3 gotas, o que faz com que eles sejam baratos quando você pensa na dose, o quanto você vai usar e o quanto você paga por gota. Eles dão para a planta o seu sistema de defesa, eles protegem ela dos insetos, de condições adversas e também tem um papel importante na polinização. A gente acha que o óleo essencial é uma coisa nova, mas na verdade, desde lá antes de Cristo, muito tempo atrás, lá nos egípcios, eles já usavam plantas. Talvez não da mesma forma que a gente usa hoje, mas eles usavam as plantas porque sabiam que elas tinham o óleo essencial e usavam na forma de emplastos ou faziam um tipo de unguento, fazia, no caso de Jesus, quando ele recebeu mirra e o incenso junto com o ouro de presente, era na forma de resina. Eles ungiam o corpo da mãe e do bebê para melhorar um pouquinho também a parte de imunidade pós o momento ali do parto. Mas lá na época da Grécia, na época de Jesus, até os povos indígenas já usavam os óleos essenciais há muito tempo. Ou as plantas por conta dos seus benefícios de elas terem os óleos essenciais. Hoje a gente desenvolveu uma tecnologia para extrair, mantendo o máximo dos benefícios, o que faz com que eles sejam muito potentes, baratos enquanto a sua dose e muito seguros, com uma bateria de teste para a gente ter certeza que são óleos puros. Aqui estão as bolsinhas, para quem nunca viu, de óleo essencial.
Então é legal você perceber que essa bolsinha lá microscópica que contém o óleo, aí você imagina o quanto você tem que pegar da planta para conseguir encher um vidrinho de óleo essencial. E eu não sei se você sabe, a ação deles é muito rápida. A gente não está dizendo que o óleo essencial faz nenhum milagre, não, mas a ação dele no nosso corpo é muito rápida. Em alguns segundos, você já consegue atingir uma área do seu cérebro chamada sistema límbico, que está muito relacionado às nossas emoções. Em 2 minutos, alguns dos compostos, o óleo essencial é muito rico, alguns compostos levam mais, outros menos, mas em 2 minutos você já encontra eles na sua corrente sanguínea. Em 20 minutos, ele está presente em todas as células do seu corpo. Tem algumas coisas que você precisa melhorar, como, por exemplo, descongestionar o seu nariz, se você tiver com ele um pouquinho congestionado. Às vezes você consegue em segundos uma resposta muito rápida. Dependendo daquilo que você está querendo harmonizar no seu corpo, às vezes você precisa de um uso durante um certo tempo para que você consiga perceber o benefício. O óleo essencial, a gente precisa pensar na qualidade dele. Então, aonde ele foi plantado, aquela planta estava no seu habitat natural? A forma que ela foi plantada, cultivada, a doTERRA se esforça para que nada seja transgênico, tudo seja orgânico, nada tenha agrotóxicos, com uma parceria com agricultores para fazer de uma forma justa, sem atravessadores, pagando direto para o agricultor aquilo que é justo, com projetos sociais e de co-impacto para fornecer para eles aquilo que eles precisam. Então é uma empresa que se preocupa tanto com a ecologia quanto com a responsabilidade social. E aí você ainda precisa pensar no plantio, a forma correta, o momento de você colher e o tempo da extração. Só para você ter uma ideia, tem óleos que se você aquece na hora da extração, você estraga ele, como é o caso dos cítricos, assim como o nosso azeite, né? Primeira prensagem a frio. E tem óleos que você precisa, como é o sândalo, de dias num processo de destilação para você conseguir extrair o óleo essencial. A gente escolheu trabalhar com a doTERRA, entre outros motivos, por conta disso. Porque são produtos orgânicos, tem uma preocupação ambiental, não testa em animais, tem uma responsabilidade social. E esses projetos, que a gente já tem uma aula gravada e vamos ter uma outra que vocês vão assistir daqui a alguns dias, sobre o co-impacto e o Healing Hands, que são os projetos sociais. E é uma parte apaixonante do trabalho da doTERRA. Se você... Eu vou deixar isso aqui para o final, a hora que os meninos acabarem. Mas a gente vai falar um pouquinho, hoje eu não vou falar tanto dos benefícios de cada um, mas no finalzinho eu volto para te apresentar, eu vou te mostrar uns kits e vai ter uma listinha de alguns óleos. Aí eu falo para você um benefício, pelo menos rapidinho, de cada um deles, para você conhecer. Pode ser? Então eu quero conversar um pouquinho com o pessoal do Reiki, eu volto para falar do benefício de alguns óleos, bem rapidinho para vocês. Se você não está acostumado, eu te convido no nosso canal do YouTube, Você Essencial. Você pode encontrar muitas apresentações voltadas para yoga, para meditação, para a parte de radiestesia, temos com nutrição, com esporte, e essas aulas já estão gravadas para vocês poderem participar se quiserem. Agora, eu queria pedir para a Gra contar para a gente aí, para quem estiver aqui, por exemplo, que não é tão ligado ao Reiki, né, de forma geral. Ah, o Marcelo chegou aí, Marcelo, tudo bom? Tudo bem? Contar aí para o pessoal de forma geral um pouquinho, assim, o que é o Reiki, que depois a gente junta os olhos com o Reiki. Oi, pessoal, boa noite. Então, o Reiki é reconhecido como uma terapia holística, né? Ele é provado cientificamente os seus efeitos. Basicamente, uma canalização, uma atração energética, né? Que o reikiano acaba realizando e é transferida essa energia atraída para a pessoa, o receptor, ou para a gente mesmo, né? Porque a gente se auto-aplica. E ele permite que os nossos pontos energéticos sejam equilibrados durante o recebimento dessa energia. E os óleos são maravilhosos durante a sessão de Reiki. Durante um curso, por exemplo, eu uso muito o hortelã-pimenta, até a Adri lembra. A gente usa para dar um up no meio do curso, às vezes dá um pouquinho de dor de cabeça, porque a gente está lendo, praticando muito. E o hortelã-pimenta é o que mais a gente usa durante o curso. O sândalo é muito legal para meditação. Durante as sessões de Reiki, a variedade é imensa, né, que a gente pode usar.
dependendo do que a pessoa está precisando. Essa semana eu tive uma pessoa que estava com dor no ombro, então antes de iniciar o reiki dela, eu já passei o Deep Blue no local e iniciei a sessão. No fim, ela já não tinha mais dor nenhuma no local, né? Sem contar que a vibração dos olhos naturais, a vibração energética é fantástica. Então, assim, casa perfeitamente o nosso trabalho com a aromaterapia e o reiki. A bergamota, a laranja, toranja, melissa, magnólia, são todos óleos que também acalmam, são anti, é para aliviar o nervosismo, a ansiedade. A lavanda, hortelã-pimenta e limão é o que mais a gente usa, né? Isso aí vai ouvir de todo mundo, não tem jeito. Eles são fantásticos. E após as sessões de reiki, é recomendado também, dependendo do que a pessoa está passando, lavanda, para ela dar uma continuidade de relaxamento, um lang-lang, que acalma, também trabalha muito a parte hormonal feminina. Nós temos o Clary Calm, que também é para dar uma equilibrada, toda nessa parte feminina que a gente flutua durante o mês. Limão siciliano, tem a mistura do Forgive, que é para perdão, né? Quando a pessoa tem muita mágoa de alguém, ela pode usar isso depois para trabalhar. Ela pode continuar se auto-aplicando se ela for reikiana e usando o óleo, ou ela pode simplesmente usar o óleo mesmo você não reikiana. E funciona maravilhosamente. Eu tomo banho de óleo. Antes de dormir, eu passo lang-lang, eu faço Clary Calm, breathe para respirar, daí eu me auto-aplico, daqui a pouco eu estou na lavanda, na perna, não sei o que no pé, faço tudo. Os cítricos eu passo no pé das pessoas que vêm receber o reiki, para ter aquele cuidado com a pele, né? Porque sai daqui, vai estar exposto à luz solar, então o cítrico no pezinho, para dar um up, um relaxamento, é fantástico. Tem muita coisa ainda para a gente descobrir, é bem amplo a utilização de cada óleo, muito amplo mesmo. E a gente acaba usando com todo mundo em casa. Meu marido usa antes de fazer o reiki, meus filhos, a minha mãe, a sogra, todo mundo. Patchouli é maravilhoso, acalma. A fragrância dele também é muito boa. Eu recomendo muito para o pessoal. A gente tem que voltar em você ainda mais um pouquinho, Gra, mas vamos deixar o pessoal contar um pouquinho, por exemplo, né, a experiência deles. Depois eu queria que a Gra falasse uma parte mais terapêutica mesmo, né, de repente de isso que você falou, de você poder falar para a pessoa continuar um processo que ela está fazendo, né, fazendo em casa. Acho que isso é fantástico, muito legal. Mas eu queria ouvir um pouquinho do pessoal que pratica o reiki, que usa, seja para fazer autoaplicação, seja profissionalmente, seja para fazer como doação de energia para as pessoas, à distância ou presencial, sobre o uso, né, que eles de repente fizeram e que foi legal para eles, porque cada um de nós é diferente, né? Então, o que foi legal para você em relação aos olhos? E aí, à vontade, você que conhece o pessoal, chama aí quem que você acha que vai falando, a gente pega aí uns 5 minutinhos de cada um, fica muito bom essa troca. Vamos começar pela professora Adriana. Reikiana, professora. Boa noite, gente. Então, meu nome é Adriana, eu sou farmacêutica, sou professora universitária da área de saúde e eu também, vou falar um pouquinho do meu primeiro contato com o Reiki e que, desde o início, meu contato com o Reiki foi linkado com o uso de óleo essencial. Na verdade, quando eu procurei o reiki, né, o atendimento para receber essa energia maravilhosa, foi numa fase em que eu precisava superar a ansiedade, uma fase que eu precisava superar crises de pânico. E o reiki, assim, a minha experiência com o reiki foi tão intensa e desde o início o uso da lavanda, do óleo essencial de lavanda, aliado ao reiki,
que trouxe para mim o relaxamento que eu precisava, me ajudou muito nesse sentido, melhorou a qualidade do meu sono. E depois eu acho que o Reiki teve um efeito tão importante para mim, né? E que eu acabei gostando tanto e eu decidi estudar isso mais a fundo, né? E foi quando eu procurei os cursos, conheci a Graziella, procurei os cursos. Hoje eu sou reikiana nível 3 e não pratico em pacientes, mas pratico com amigos, com a minha família, como o Fernando falou, procurando aí doar um pouco dessa energia maravilhosa para aqueles que estão ao meu redor, né? E assim, eu não conheço toda essa variedade, como a Gra falou, né, do uso. Mas o que ficou muito marcante na minha vida, e até hoje eu uso, porque a lavanda, esse relaxamento que eu consigo usando o óleo essencial de lavanda, também me ajuda a me conectar melhor, né, com a energia na hora da aplicação. E interessante que eu também uso para quem eu estou aplicando, né? Porque eu acho que quando a pessoa ela entra nessa questão do relaxamento, ela também consegue receber, fica mais receptiva ao Reiki. Agora, outro óleo essencial que eu uso no meu dia a dia e não está tão relacionado ao na minha rotina de trabalho é o hortelã-pimenta. Eu falo que eu fiquei viciada nele, porque eu comecei usando até por indicação da Gra numa aula, porque eu estava realmente com uma crise alérgica muito forte e a congestão nasal, e foi isso mesmo, viu, Fernando? Foi usar o óleo em segundos melhorava, né, a minha condição respiratória. Mas fora isso, eu instintivamente, tá? Eu não vou falar para você que eu entendo dos efeitos do óleo de hortelã-pimenta, do óleo essencial, mas instintivamente no meu dia a dia, ele tem me ajudado assim, a como se fosse um despertar no meu dia a dia. Ao mesmo tempo que ele me traz uma tranquilidade no trabalho, ele me traz um pouquinho de motivação, sabe? Para trabalhar, para tocar o dia. Então, assim, eu ando juntinha desses dois óleos, a lavanda e o hortelã-pimenta no meu dia a dia. E é o que eu acabo usando também para aplicar o Reiki nos meus amigos, na minha família, né? Algumas pessoas que me pedem. Eu acho que é isso que eu tinha que contar da minha relação com o Reiki e da minha relação com os óleos essenciais. Obrigada pela oportunidade. Muito bom. Só fazer uma observação para você. A Marisete, que é uma pessoa que a gente gosta bastante, escritora de um dos livros que a gente recomenda para o estudo dos óleos da doTERRA, ela chama o hortelã-pimenta do óleo do coração exultante. É muito legal que ela fala isso, porque ele abre o nosso coração. Então, esse despertar, tanto de energia, quanto de despertar mais, né, de abrir a nossa mente, de tirar, ela fala que ele tira aquela névoa mental que às vezes atrapalha a gente de conseguir mudar o nosso raciocínio. Então, essa é uma das descrições do hortelã-pimenta. Ele realmente é um óleo fantástico. Mas se você não conhece, eu te convido a conhecer o meu favorito, que é o Balance. Se você não conhece o Balance, eu tenho certeza que você vai se apaixonar por ele com as suas aplicações. Bota na sua lista aí, escreve Balance, você vai gostar. Eu comecei a atender faz um mês com o Reiki. Eu sou mestre em Reiki xamânico, já fazem 2 anos. E faz 5 anos que eu conheço o Reiki tradicional, né? Que é o método Zui, que é o que eu acho que a maioria das pessoas trabalham. E os óleos essenciais eu conheci, na verdade, faz 1 ano, assim, por estudar sobre óleos, né? O que eles fazem, o que eles não fazem. E os óleos doTERRA foi bem engraçada a minha história, assim, porque praticamente vieram me oferecer, explicaram assim por cima, eu já entendi alguma coisa. Eu fiquei assim, me venderam um kit, eu fiquei bem perdida, não me deram assessoria, nada, mas aí eu encontrei a Dani, né? Isso, tá aqui. E ela me ajudou, e tá me ajudando bastante a conhecer melhor ali, e porque eu conheci outros óleos,
E para mim o melhor de uso é o do Terra mesmo, porque em questão de efeito, né, com as pessoas, assim, ele é muito mais rápido. Tem vários óleos no mercado, tudo, mas ele é tipo, eu digo assim, como tu falou ali do valor, e é verdade. Ele é um óleo, a princípio, quem olha às vezes acha que ele é um óleo mais caro. Aqui na minha região, assim, porque eles vendem nas farmácias de manipulação. Eles fabricam e vendem o do Terra. Claro, daí tem um valor diferenciado mesmo. Só que de resultado, eu digo assim, ó, vocês querem ir lá, vocês até pode fazer o outro, mas eu indico o do Terra. Agora ela está me ensinando a trabalhar para a questão da venda, mas é em questão do Reiki, que eu vou dizer da minha experiência, assim, atendendo e desse alinhamento, né? Tipo, a gente trabalha 7 chakras principais que tu vai alinhar a pessoa numa maca, né? Quem atende sabe, né? E que a gente não colocar a pessoa, às vezes, na maca, ela já tá toda desalinhada. Tu tenta arrumar ela, às vezes, na maca, ela fica meio assim, né? E essa questão dos olhos, o que eu... Agora vai vir o meu kit, que eu tô bem faceira, comprei outro kit com ela ali, ela me ajudou. Até para comprar o kit, olha só, gente, ela é de São Paulo, né? A Dani. Isso, né? Isso. E olha só, olha a confiança. Passei meu cartão, passei tudo para ela. Tu me ajuda que eu não tô conseguindo comprar o negócio. E ela me ajudou, teve paciência, né? E ela disse, ó, qualquer dúvida que tu tiver, porque eu também tô estudando a questão da aromaterapia mais profundamente ainda. E eu tô louca que chego para praticar, porque no atendimento tu vai conhecendo as pessoas e tu vai vendo que elas precisam mais. Porque normalmente eu uso a lavanda, bergamota, e já ajuda bastante no equilíbrio energético. E quando tu começa a aplicar, que aqui a gente está tudo utilizando máscara, né? Tipo, né? O atendimento, coisa e tal. Daí tu bota aqui, tu bota um guardanapinho aqui, se tem algum outro que permite, tu bota uma gotinha aqui, já vai dando diferencial. E na solinha do pé também. Eu sempre indico para usar na sola do pé, pelo menos à noite, a lavanda. E eu tô tendo bastante resultado positivo. Porque o Reiki, ele realmente, assim, eu não sei, quem pratica e quem é sabe, né? Como ela falou, a Adriana, né? É maravilhoso, é algo assim que eu digo assim, não tem nem como tu explicar, tu tem que passar por uma sessão de Reiki. Que a gente vai falar em vídeo, vai explicar assim, mas é um equilíbrio energético, ele trabalha o quê? Ele trabalha tudo, na verdade, o Reiki. E os olhos, eles contribuem, por quê? Porque cada cliente meu que vem, eles contam uma história diferente. A maioria é o quê, né? É ansiedade, não consegue dormir à noite, nos meus clientes aqui, né, que eu noto. Tem alguns que a questão, assim, que eles não conseguem se concentrar. E eu agora, como estou estudando mais ainda os olhos, eu sei que eu tenho, né, para a pessoa continuar na aplicação de Reiki, eu já utilizar eles, né, que ele é energia, né, porque o óleo essencial não deixa de ser uma energia para quem trabalha com isso, né, tu já faz aqui, né, tu já tá fazendo uma sinergia com o universo, aquela coisa toda, aquele aroma que entra assim, eu começo às vezes a falar, eu me empolgo, porque parece coisinha assim de ET, né, para quem não conhece, a gente vai falar, eles te olham assim, será que é isso tudo? Mas eles vejam na vida da gente a transformação. Quem atende os amigos, eu também comecei assim. Às vezes procurava um ou outro ali, né, que vinha e procurava, tu vai fazendo. Daí quando tu sente aquele chamado, né, eu vejo assim, tu tem que começar. E eu acho que os óleos essenciais, eles acrescentam muito a questão do Reiki, né, porque eu trabalho com um Reiki e as barras de Axis. Daí nas barras a gente já não pode utilizar ele, porque né, às vezes a pessoa desliga, porque de tão forte que é o óleo, né, que a questão de tu aplicar as barras, muitas vezes, a pessoa tem que estar concentrada, né, e o óleo, a gente acha assim, não é nada um óleo, né, tu bota ali na mão, né, a pessoa, né, acha, né, mas não, ele faz um efeito, acalma a pessoa muitas vezes desliga. Daí no Reiki, ele é muito indicado, eu vejo assim, depois que eu comecei a usar o óleo, eu vi resultados mais rápidos no Reiki. Então, assim, porque acelera, porque é um processo energético, e tu já nota, assim, eu acredito, assim, ó, que tem pessoas que não compram óleo, né, vão só na sessão, né, mas lá na sessão eu aplico, né, então, assim, na terceira sessão tu já nota uma melhora bem significativa, coisa que eu não notava sem o óleo. Eu acho que ele contribuiu muito. Então, quem trabalha com Reiki, eu tenho interesse de conhecer o Reiki, né, a gente tem muito vídeo, muita coisa boa na internet também, né, mas tem que achar vídeos bons, porque também a gente às vezes vai procurar umas coisas que, tipo, às vezes fala assim, é uma transferência de energia, e não é. O Reiki realmente é como a nossa amiga, acho que a Graziella ali falou, é uma canalização, né?
Então, a gente é só um instrumento, né? Eu acredito muito em Deus, cada um tem o seu, mas digo assim que o Deus é o mesmo para todos, mas cada um tem a sua percepção, né? Então, a gente é só um instrumento. Então, com esse instrumento, a gente pode estar ajudando muita gente, mudando muita energia. Com o astral, né? Eu conheci os olhos, estou me aprofundando mais agora e fiquei muito feliz de estar de volta no grupo do Terra, porque daí agora eu vejo assim com esse auxílio que eu sentia falta, que tipo, é como todo negócio, né? Eu vejo assim, né? Vieram aqui, tá, daí eu empolguei, fiquei, pá, aqui da minha região. E daí encontrei ela, fiquei bem feliz, entrei em contato com ela. E foi bem legal essa coisa assim, ela tá me ajudando, não é porque eu tô aqui falando, né? Tenho que agradecer muito ela ainda. Ela me mostrou todos, tem vários vídeos. Eu não consegui assistir, hoje eu tava assim, né? Eu tenho 2 crianças pequenas, gente, não é fácil. Uma tem 3 anos e meio, o outro 1 ano e meio. Né? Aplico óleozinho neles também, dá bastante resultado nessas crianças, né? Dá uma acalmada, né? Porque eles são muito, muito agitados, né? E hoje eu consegui deixar lá com a minha mãe para poder assistir essa aula, né? E eu digo assim, para o pessoal do Reiki que eu posso falar, ele transforma a vida. E o Reiki, para mim, transformou a minha vida e das pessoas que convivem comigo, porque a partir do momento que a gente se transforma, que às vezes a gente fala assim, a gente quer muito mudar o outro, né? A gente tem muito aquela, o outro que tem que mudar, o outro tem que mudar. Mas, na verdade, não. A partir do momento que a gente começa a se mudar, transmutar a nossa energia, elevar a nossa energia, tudo, de verdade, gente, assim, ó, muda. Muda, a tua frequência muda, as pessoas que estão contigo mudam. E se aquelas pessoas que estavam contigo não estão mais contigo, já é porque tu não está vibrando a mesma coisa que ela. Então, também agradeça por isso, porque tu está só atraindo vibrações boas. Então, assim, o que é ruim vai se afastar. E, às vezes, tu vai te chocar, muitas vezes, com isso. E o Reiki faz isso, ele transforma vidas. E eu estou bem feliz em estar aqui e não vejo a hora mesmo de ter os outros olhos, como tu falou, já até anotei aqui o balance ali. Já anotei aqui para mim já utilizar no que eu preciso para os demais lá, que a gente vai chegando muito caso novo. E eu, graças a Deus, cada semana, né? Eu atendo só nas sexta-feira, gente. E está aumentando a minha clientela, porque eu também tenho um trabalho paralelo que eu trabalho eu sou analista de recursos humanos. Então, assim, e tudo ajuda, né? Eu já quero botar os olhos até no pessoal lá onde eu trabalho, já, para harmonizar mais a equipe ainda. E é isso aí, a minha contribuição para vocês. Muito obrigada. Muito bom, muito bom. Gratidão pela sua partilha. Muito bom. Boa noite, pessoal. Bom, meu nome é Marcelo. Primeiro, eu quero agradecer aí a oportunidade de ter adiantado minha fala, tá? Eu tenho um compromisso com a minha filha, tá? Então, agradeço de coração essa oportunidade. Eu sou graduado da educação e venho nessa busca também através da espiritualidade e acabei entrando no que me encontrei como terapia, né? E eu vou cursar Barras de Axis o mês que vem, mas o meu carro-chefe, a terapia que eu me identifico, realmente é o Reiki. E através da Grazi, eu fiz mais um curso de Reiki, o nível 2, eu fiz de novo com ela, dei um grande salto, eu senti isso. E através da Grazi, eu também conheci a doTERRA. Eu não estou há muito tempo na doTERRA, mas já foi o suficiente para eu entender e poder sentir os benefícios do uso desses óleos. Eu uso muito o lavanda na aplicação do Reiki. É quase uma unanimidade dentro dessa terapia, que ele traz muita calma, uma conexão espiritual, e eu senti muita diferença a partir do momento que eu agreguei o uso do lavanda nas aplicações, né? E aí, conforme eu vou conversando com as pessoas que estão passando pela terapia, elas vão me contando alguma coisa aqui, uma ali, e eu vou identificando e orientando elas no uso dos óleos, né? Falo, olha, um outro muito citado também, e que eu também uso todos os dias, é o hortelã-pimenta. Então, a pessoa às vezes tem lá um desânimo, tal, alguma coisa nesse sentido, eu preciso de um up, né, para trabalhar para o meu dia a dia, recomendo o hortelã-pimenta para ela, né? Os cítricos, eu tenho de limão. Ele traz um bem-estar, uma sensação gostosa, né? Um ânimo para a gente estudar, para trabalhar. Também recomendo. Eu, às vezes, levo o meu no bolso da calça, aquele bolsinho de pôr moeda, e estou andando lá pela escola, resolvendo as questões, né? Porque agora eu estou na gestão,
E aí, de repente, eu cheiro lá o meu limão, né? E fica tudo bem mais gostoso, agradável. Empresto para as meninas da secretaria, com quem eu tenho mais contato. Ela lá vem ele com o óleo. Fala, vamos cheirar o óleo aqui, que é para todo mundo ficar mais alegre, mais feliz. E assim, e cria aquele ambiente gostoso mesmo. Então, eu estou nesse processo de estudos, né, dos óleos essenciais, das suas aplicações. É um mundo muito vasto, tá, pessoal? Então, assim, a gente precisa realmente se dedicar. E no meu caso, como eu tenho esse meu trabalho, né, eu vou dentro do meu ritmo, né? Conforme vai dando, eu vou pegando aqui, pegando ali, fazendo os meus estudos, anotando, e não dá para eu chegar e querer abraçar todos os olhos e falar, olha, eu entendo de todos. Não. Então, eu estou fechando um círculo ali, onde eu consigo pisar com confiança para poder indicar para as pessoas. Agora, o melhor de tudo que eu falo para as pessoas, para quem eu vendo óleo ou empresto para que a pessoa use, é a segurança que eu tenho nos óleos da doTERRA. Porque eu realmente entendo e já vi comprovadamente que são óleos confiáveis e de altíssima qualidade. Então a pessoa fala, mas tem o tal que eu achei que é mais barato. Eu falei, bom, cuidado, para não ser essência, né? Como o Fernando já explicou, isso aqui é um óleo essencial e eu te dou com toda a garantia e tranquilidade para que você faça uso. Então, o bacana de trabalhar com a doTERRA é essa confiança que a gente tem, né? Então, assim, pessoal, para quem trabalha com Reiki e trazer os olhos, mesmo porque o Reiki ele abre essa liberdade para você introduzir elementos, como a nossa amiga disse há pouco, que as barras de Axis não permitem, o Reiki permite. E os óleos essenciais, eles encaixam perfeitamente. Então, quem quiser seguir nesse caminho, vai e vamos com a doTERRA, que é bem legal. E eu agradeço a atenção de todo mundo. Uma boa noite e gratidão. Obrigado, Marcelo. Obrigado. E agora, a Fabi vai? Boa noite, meu nome é Fabiana. Falar um pouquinho rapidamente, assim, que o Fer pediu para a gente se apresentar. Eu sou advogada, que a minha atividade principal é a advocacia, a holística, reikiana, fiz os 3 níveis com a Grazi, também tenho a formação em florais de Bach, e agora com o Fer proporcionando a aromaterapia. Eu cheguei a doTERRA através do Fernando, já era aluna de yoga dele, aluna de inglês, e ele sabendo da minha vida, que eu cuido dos meus pais, que são idosos, têm problemas neurológicos, ele acabou me apresentando os óleos essenciais. A princípio, sim, apesar de eu sempre ter gostado de uma parte mais natural, eu não conhecia a aromaterapia. E o estágio dos meus pais eram muito avançados. E eu não acreditava que ia mudar muita coisa, mas confiando no Fernando, sabendo da índole dele, eu acabei entrando por causa dele. Eu falei, vamos ver. Primeiro, eu comprei o kit, né? O kit Living Brasil, que vem os 10 principais, de 5 ml, e comecei a usar tanto nos meus pais como comigo. E o meu óleo que eu sou apaixonada é o óleo de olíbano, que é o óleo que transformou tanto a mim quanto meus pais. Minha mãe já estava no último estágio do Alzheimer. Em um mês, ela voltou. Não assim totalmente, mas ela voltou a se comer, voltou a falar. Ela já estava prestes a fazer uma cirurgia de estômago, porque ela não abria a boca para comer, não mastigava. Então, ela voltou a fazer tudo isso. Então, eu sou mega apaixonada do olíbano. E eu também comecei a utilizar o olíbano, porque com tudo que eu faço, eu não paro um minuto. Eu falo que o dia, para mim, tinha que ter mais de 30 horas. Eu uso muito olíbano, porque eu tive alguns momentos de síndrome do pânico, medo de não dar conta de tudo. E, nossa, ele foi fenomenal. Eu estou na doTERRA há 1 ano e 7 meses. Eu acho que um pouco mais, ou 1 ano e 9 meses. Entrei um pouco depois que o Fer assumiu. E utilizo esse tempo de óleos conosco. E foi mudança radical. O Reiki, que eu iniciei com o Reiki, eu uso os óleos. Hoje, assim, eu não
consigo, pela minha atividade profissional da advocacia, eu ainda não consigo atuar como terapeuta holística, pretendo futuramente. Mas os meus pacientes acabam sendo os meus familiares, meus pais, tio, prima, alguns amigos pessoais que eu acabo orientando, mas eu aplico reiki diariamente nos meus pais e em mim. E eu utilizo o principal, o olíbano, e acabo utilizando o que cada um precisa, que nem o meu pai, ele faleceu agora recentemente, mas eu consegui acalmar muito o Parkinson dele, porque ele era muito agitado e não dormia. No final, assim, ele já estava dando mais trabalho novamente com não dormir, mas eu sempre usei o Serenity, o Lavanda, o Olíbano e o Reiki, em muitos momentos, foi o que acalmou meu pai. Que ele chegou no final, eu até conversava diariamente com a Grazi, falava, Grazi, eu não estou mais aguentando, o que eu faço, né? Claro que a gente também manteve os médicos dele, né? Psiquiatra, geriatra, nunca deixei de ir em médicos, mas sempre auxiliando com a parte natural. E o Reiki teve um momento que ele estava bem pirado, assim, bem conturbado, foi o Reiki que acalmou. Eu comecei a aplicar muito na parte da cabeça, daí eu usei o olíbano aqui no chakra frontal, eu uso muito cítricos, eu amo de paixão o tangerine, bergamota. O bergamota eu uso muito no difusor, eu coloco sempre o difusor na sala para eles, e eu coloco na parte da manhã sempre os cítricos. E teve alguns momentos que eu apliquei reiki de manhã no meu pai, que ele estava muito agitado, e usava os cítricos e olíbano. Mas normalmente eu aplico reiki neles à noite, porque eles são muito agitados. Daí eu acabo usando o Serenity, o lavanda. Um óleo que eu descobri utilizando foi o Salves Clareia. Eu li no livro Manual Molders Essentials que o Salves Clareia também poderia estar sendo usado por Parkinson. E eu comecei a usar nas têmporas do meu pai e deu uma acalmada nele. Então também o Salves Clareia é um dos óleos que eu tenho usado. Comigo, hoje eu uso o olíbano, que é um óleo que a gente não precisa interromper, ele pode ser usado 2 anos direto, então eu uso ele todo dia, minha mãe usa ele todo dia. Eu uso muito tangerine, que eu amo, eu tomo 2 gotinhas dele todo dia de manhã. Para o meu trabalho diário, eu uso o alecrim, adoro cheirar no vidrinho mesmo, ele ajuda no foco. Que mais que eu uso? Peppermint, claro, né? Ele é fenomenal, ele acorda, né? E ele é o óleo da alegria também, né? Assim como o rosemary, o alecrim. O Serenity é um dos meus prediletos para dormir. Desde que meu pai faleceu há uma semana, eu tenho usado o Serenity. É o óleo do perdão, é isso, Fer? Salvo engano? O Serenity, ele tem muitas coisas diferentes, né? O pessoal fala também do perdão com ele, mas o Serenity, a gente traduz ele, né, para serenidade. Então, ele dá aquela coisa de acalmar mesmo emoções, né? Uhum. Eu tenho utilizado o Serenity para eu dormir aqui atrás das orelhas, que também é um local bem legal. Então, é basicamente isso. E uma coisa assim que eu acabei desenvolvendo da Larissa, meus pais, eles são acamados, né, e usam fralda. Eles tinham muita infecção de urina, tomavam muito antibiótico. Só a minha mãe, ela tem problema estomacal, hérnia de hiato. Então, tomava antibiótico, depois ficava 1 mês ruim de estômago, e vomitava, e não come. Daí, eu fiz um blend, eles estavam com infecção de urina, eu banquei, eu falei, eu não vou dar mais antibiótico. Eu fiz um blend de 10 ml com óleo de coco, coloquei On Guard, coloquei melaleuca, orégano e eu passava nos pés, eu utilizo muito nos pés. Passava várias vezes nos pés deles, fui fazendo isso por 10 dias. Daí eu chamei o laboratório, os enfermeiros vieram colher com sonda. Na coleta do exame, eles já falaram que provavelmente
eles não tinham uma infecção de urina, porque a urina estava muito clara. E realmente foi a primeira vez que não deu a infecção de urina. Então, assim, os olhos mudaram a nossa vida, tanto fisicamente como a parte emocional. Emocional foi gritante. E só para complementar, eu acho que os olhos, eles potencializam os efeitos do reiki. Então, em mim e nos meus pais, eu acabo utilizando porque eles precisam, que nem a minha mãe tem a parte do estomacal, hérnia de hiato, então eu uso o Benjé, no chakra coronário, aqui o frontal, passo no abdômen, uso muito na planta dos pés, eu costumo fazer massagem com os olhos, e eles não tomavam mais calmante para dormir, que antes eles precisavam tomar, e o problema do calmante é que piora a parte cognitiva, e no dia seguinte eles ficavam acabados, né? Era difícil para a gente cuidar deles, porque eles ficavam muito sonolentos. E eu consegui tirar todos os calmantes, só com os óleos essenciais e aplicando o reiki todo dia neles. Então é isso. Muito bom, Fabi. Gratidão pela partilha também. Gratidão eu por você que me apresentou esse mundo. Inclusive a Grazi, né? Foi você que me apresentou. Quem vai falar com a gente é a Gabi agora? Obrigada, Fabi. É a Gabi. Eu? Só resta eu? Bom, eu sou a Gabi, eu sou biomédica e agora estou me formando em veterinária. Os olhos eu ainda não aplico muito na veterinária. Eu ainda sinto que preciso estudar um pouquinho mais. Então hoje o reiki eu aplico, o reiki eu tenho uma rotina maior dentro da veterinária, então hoje eu só vou falar o reiki e os olhos na nossa área humana mesmo. E eu achei interessante selecionar um caso que eu tive esses dias com a vozinha do meu marido. Ela tem 85 anos e com essa correria, com essa pandemia, né, que não é nada correria, ela já tinha muitos quadros de depressão. A depressão dela bate, ela vem uma tristeza muito grande, ela pede para ir embora, ela fica muito triste, ela chora, ela não quer levantar da cama, ela é diabética, então as taxas dela começam a oscilar muito. E não acho que mais ou menos uns 2 meses atrás, minha sogra me ligou desesperada, pedindo para eu ir passar um reiki, que a avó estava pedindo reiki. Aí eu perguntei, eu falei, mas o que está acontecendo, né? Normalmente eu não pergunto o que está acontecendo, eu vou e seja o que Deus quiser. Mas eu perguntei dessa vez e minha sogra falou, a avó não quer levantar da cama. A avó falou que não quer mais viver. Aí eu falei, então peraí. Peguei minha caixinha de óleo, falei para minha sogra, falei assim, posso levar alguns óleos? Ela falou, pode, pelo amor de Deus, faz o que você quiser, mas tira ela da cama. Falei, então tá bom, como tá as taxas dela, né? As taxas dela estavam naquela oscilação, então eu tive que dar uma sentada, dar uma estudada se havia algum óleo que eu não poderia usar naquele momento, com algum cuidado ou alguma outra maneira, alguma advertência, né? E eu bati o olho, assim, foi intuitivo. A gente fala que, eu não sei, eu sempre puxo pro reiki, né? Eu falo que depois que eu me tornei reikiana, a minha intuição foi lá nas alturas. Então, eu bati o olho na minha caixinha, eu vi a tangerina. No nosso grupo do WhatsApp falando da tangerina, que a tangerina, ao inalar, dava um up na vida, na vontade de viver. Eu até lembro dessa frase que uma pessoa usou no nosso grupo. Eu falei, eu vou testar. Vou testar ele, não vou falar para ela ingerir, não vou nada. Vou falar para ela inalar
e vou passar meu reiki diário e vamos ver como que ela vai reagir. E nessa semana eu passei o reiki, depois do reiki até o rostinho dela estava bem pálido, com uma olheira bem funda. Depois do reiki ela levantou, ela estava mais coradinha, pediu para comer. E eu tinha colocado na minha mão mesmo, esfreguei e passei o reiki com o óleo na minha mão. Eu não fui diretamente no rosto dela para ela inalar ou nem nos pés. Foi como se fosse um perfuminho. Era essa a minha intenção, só para ver como que ia reagir. Porque eu também não tinha conhecimento suficiente, né? Então eu estava com um certo medo, eu confesso. Sei que nunca iria fazer mal a ponto de nada, mas a gente sempre, né? Aí eu vi que ela ficou muito bem. E ela acordou e na hora ela me perguntou do cheiro. Ela falou, que cheiro era aquele? Eu falei assim, esse? E mostrei o óleo para ela. E ela pegou o vidrinho na mão e deu aquela tragada. Eu falei, ai meu Deus, ou eu matei a véia agora, ou a véia vai levantar e vai querer dançar. Exatamente, vai dançar o samba até morrer. Aí eu falei pra minha sogra, eu falei, Patrícia, pelo amor de Deus, não deixa ela tomar enquanto eu não estudar esse óleo direito, só vai deixando ela inalar. Eu falei, não dá pra ela de noite, que eu sei que esse óleo vai acordar essa véia e essa véia não vai dormir de noite. Aí, e foi assim, esse dia ela passou muito bem. Então eu decidi, ela pediu mais reiki. Então, eu continuei. Nessa semana, eu apliquei reiki nela 3 dias, usando os olhos. Deixei o meu vidrinho lá, era o único que eu tinha, mas eu deixei lá para ela. E depois, estudando um pouquinho mais, pedi para minha sogra passar no pezinho dela, toda vez que ela fosse tomar o café da manhã dela. Então, minha sogra acorda ela umas 8 da manhã para tomar o café. Minha sogra já vai, faz uma massaginha no pezinho dela. E às vezes eu sei que ela dá uma tragadinha lá, mas tudo bem, nunca fez mal. Seja o que Deus quiser, amém, entendeu? Ela ama aquele olhinho. Então, e assim, essa foi uma experiência muito assim fidedigna do que o óleo e o reiki juntos fizeram. Que eu tive fora da minha vida inteira, né? Minha mãe nunca dormiu a vida dela inteira. Descobriu a lavanda, ela parece uma Estoque de lavanda. ela tem estoque dela. Se ela não olhar e tiver 4 lavandas fechadas, ela tem um infarto. Aí, então, assim, isso também foi outra coisa, mas a minha mãe achei o da avó mais interessante por entrar o reiki numa situação mais específica. Eles realmente agiram junto, uma sinergia muito grande, e ela pediu muitos doces. Tanto que quando ela me liga pedindo reiki, olha, depois nunca mais passei reiki nela. Essa semana foi 3 semanas, ela tá com o olhinho, ela continua com o olhinho dela todos os dias. E as taxas dela, se foi o olhinho que tá dando vida na energia, na vida dela, também não oscilaram mais. A depressão dela deu uma estabilizada muito legal. Eu acho que, assim, esse tratamento intensivo dessas semanas, esses 3, 4 dias, aplicando reiki, e ela continuando a usar a tangerina, foi muito interessante. Foi uma experiência assim, que eu achei, que eu selecionei de várias outras, do Zimbro com meu pai em relação ao rim dele, que pedra renal praticamente meses sem ter formação, etc, etc, etc. Eu tomo banho também, como a Gra falou. Eu tenho tudo do lado da... O meu marido fala, pelo amor de Deus, qual que vai ser o de hoje, antes da gente dormir, né? Porque cada dia é um antes de dormir. Mas achei o da Avon bem interessante. Bem interessante, foi uma coisa assim, muito viva de se ver. Muito legal mesmo. Muito bom, muito legal, Gabi.
Eu vou fazer um pedacinho aqui, vou voltar para a Gra fechar com a gente, falando um pouco dessa parte mais terapêutica, para juntar com o que a gente está falando. Eu quero mostrar uma coisinha para vocês. Eu queria falar uma coisa, eu fiquei com muita vontade de abrir um outro assunto, mas vamos fechar o que a gente tinha programado. Vocês estavam falando sobre isso, eu fiz uma aula esses dias que a gente falava dos 4 óleos que são de controle de humor, né? Que é o Citrus Bliss, o Elevation, o Balance e o Serenity. É muito legal isso, e com tudo que vocês estavam falando, eu acho que assim, seriam 4 óleos fantásticos para conhecer. Mas depois a gente conversa sobre eles. Só para falar para o pessoal que está chegando, que de repente não conhece, né? Existe uma forma na doTERRA de você adquirir os produtos com alguém que é da doTERRA. Vocês podem falar com a Gra, pode falar com o pessoal que também estava dando um toque. Quando a gente for fechar esse vídeo, vou pedir para todo mundo mandar o contato de vocês para mim. Por favor, todo mundo que participou, me manda o seu contato. Se você tiver um Instagram, se você tem um WhatsApp, me manda para eu colocar no nosso vídeo dos participantes, tá bom? E aí, se você pode adquirir de uma dessas pessoas que já está com a gente na doTERRA, você também pode criar sua própria conta na doTERRA, que eu acho que é sempre mais legal. Você vai comprar pelo mesmo preço que eu, com o mesmo desconto que eu, com os mesmos benefícios. O nosso grupo tem uma série de detalhes. Ela estava falando do curso, ela falou do nosso grupo, do WhatsApp, que agora a gente migrou para o Telegram. Então, nós temos um grupo onde a gente troca informações com pessoas de áreas diferentes, de profissões diferentes. A gente tem e-books, a gente tem a recomendação de livros, a gente tem um treinamento gratuito sobre os óleos, desde o básico, para você entender e poder usar com segurança, com aulas bem práticas de 5 a 10 minutinhos, que você pode fazer um pouquinho por dia. Você pode criar uma conta como cliente preferencial, se você quiser ser só usuário, ou como consultor, se você tem essa pegada de falar com pessoas, de divulgar, de mostrar, de compartilhar. Se você tem essa pegada do terapeuta, é muito legal, porque você vai poder ter os olhos para mostrar para as pessoas e até ajudá-las a ter os olhos com os mesmos benefícios que você tem, com as mesmas facilidades que você tem. Existem alguns kits aqui que eu queria mostrar para vocês, independente do kit em si, eu queria fazer essa revisão aqui. Para quem está chegando e não conhece, aqui tem uma lista de os 12 óleos talvez mais vendidos pela doTERRA. A gente falou do lavanda, excelente para acalmar as nossas emoções, muito bom para sua pele, ótimo para o seu cabelo. Lembrando que os óleos da doTERRA, que são feitos de uma única planta, como os primeiros aqui todos, até o espacinho ali da tangerina, eles podem ser ingeridos também. Uma das únicas empresas no mundo, a única no Brasil, que tem essa certificação para você poder realmente ingerir com segurança os óleos também. O limão siciliano, como todos os cítricos, excelente para dar um up na nossa energia. É muito legal para você usar como multiuso, ele é desengordurante, você pode usar para fazer limpeza, uma limpeza mais verde na sua casa, mais ecológica. Ele também é legal para ajudar a desintoxicar o nosso corpo. Hortelã-pimenta, todo mundo falou dele, excelente para as vias aéreas superiores, legal para a sua parte digestiva, e ele é um refrescante. Agora no verão, pega, coloca ele num vidrinho, 10 gotinhas dele num vidrinho assim com spray, e aí você vai espirrar, ele dá uma aliviada bem legal no nosso calor. É um que a gente usa para melhorar a nossa temperatura. Melaleuca, que é excelente para a pele, para as nossas unhas, para o nosso cabelo. O frankincense, o rei de todos os óleos, legal para o nosso sistema nervoso central, para ativar realmente o nosso chakra frontal, excelente para você trabalhar junto com meditações e orações. O copaíba, que é fantástico para a memória, auxiliar em desconfortos que você pode ter na sua articulação, na musculatura. O tangerina, que ela falou tanto agora, nem preciso falar, já apresentou tangerina para vocês. A Gra falou no começo do Deep Blue, que ela passou numa pessoa que chegou com desconforto e até o final da sessão a pessoa já estava com aquele desconforto tranquilinho. O On Guard, que é fantástico para melhorar o nosso sistema imunológico. Nós temos uma aula só sobre o sistema imunológico no nosso canal. Você Essencial no YouTube, procura lá nas apresentações sobre imunidade. O Breathe, que é um específico para o sistema respiratório. O Zen Jazz é específico para o nosso sistema digestivo. E o meu favorito aí, o Balance, que ele é aterrador. Ele tem o frankincense dentro dele, além de uma madeira chinesa chamada Rowood, e ele é muito legal para nos trazer foco. Ele abaixa um pouquinho sem necessariamente te dar a sensação do sono. Ele te dá mais foco e atenção. Esse é um kit fantástico, é um novo kit Brasil, passando a valer de hoje em diante, com os 12 óleos. Depois a gente tem o AromaTouch, já falei de todos os óleos que tem aqui para vocês, com exceção de um, que é o próprio AromaTouch, que é um óleo fantástico para fazer massagem, para aliviar o cansaço, para massagear os pés, muito bom para ativar a sua circulação, colocar os pezinhos para cima
no final do dia. Esse é um kit que já vem com um difusor e um óleo de coco para ajudar nas suas diluições. Existe um outro que é igual ao primeiro que eu te mostrei, só que agora com a versão de óleos de 15 ml. E o óleo, o kit, na verdade, Soluções Naturais, que ele foi totalmente reformulado agora para o mercado brasileiro também, contando inclusive com os nossos suplementos. São, segundo o pessoal que estuda um pouquinho mais essa parte, como a maioria deles é preparado também com óleos essenciais e com produtos orgânicos e não transgênicos, um dos melhores que a gente tem no mercado hoje na parte de suplementos. E a gente tem uma série de outras coisas para tirar cargas tóxicas, como o creme dental, o creme para as mãos, shampoo e condicionador e uma série de outras coisas. Esse é bem legal também. Mas eu queria mostrar o kit para poder fazer aquela revisãozinha dos óleos para vocês. A gente tem todo um sistema de treinamento, tanto numa parte de empreendimento, quanto na parte de óleos essenciais. Então, o que não vai faltar para você é material de estudo ou pessoas querendo te auxiliar para você conhecer um pouquinho mais. Pode ter certeza que se você estiver com a gente, você vai ter esse apoio. Então, a gente tem ali grupos para tirar dúvidas, a gente tem pessoas que usam os óleos e não é só pessoas que estudaram no livro. A gente tem e-book, treinamento grátis. Tudo que você for comprar, uma vez que tem conta na doTERRA, já é com desconto. Tem promoções esse mês agora. A gente tem um lançamento aí da mandarina amarela, que é bem legal. Se você gastar até um certo tanto lá na doTERRA, você ganha esse óleo gratuitamente. Quem entrar para a doTERRA nesse mês tem um presente, que é a bergamota, que a gente já falou na apresentação de hoje também, que é bem legal. Temos um curso básico e treinamento de aromaterapia, negócios e desenvolvimento pessoal, gratuito online para todo mundo que está na nossa equipe e uma série de outros benefícios que são legais aí. Entre em contato com a pessoa que te convidou para essa aula para que ela possa falar um pouquinho com você. Aqui estão os nossos contatos, eu falei para você do nosso canal, lá, Você Essencial do YouTube, no Instagram e no Facebook. Aqui está o meu contato, se você quiser falar comigo. Mas entre em contato com quem te convidou para essa reunião, com a pessoa que te mandou esse vídeo, para ele poder te explicar um pouquinho mais. Eu queria finalizar o que a gente está contando, mas eu precisava mostrar isso. Se a Gra quiser contribuir com a gente aí mais um pouquinho. Você falou uma coisa que eu acho bem legal, que a gente falou sobre a utilização no Reiki, mas o pessoal fica pensando às vezes ali na hora da sessão, né? E eu queria a tua experiência que você já teve, é lógico, da ideia de você falar para a pessoa, ó, leva para casa e faz isso para você dar continuidade no que a gente está fazendo aqui e manter, de repente, o seu sono e tal. Você tem uma experiência dessa aí para falar para a gente? Você, como uma pessoa que está ajudando a pessoa a poder levar algo para casa e fazer alguma coisa legal. Até no azeite. Eu já despachei gente para casa com blend no azeite. Fiz reiki, coloquei os óleos, coloquei o alecrim, coloquei o orégano, esqueço o nome deles em português. Basil é o quê? Manjericão? Manjericão. O manjericão. Fiz para minha mãe isso daí misturado com o olíbano junto. Porque minha mãe está com a memóriazinha já mais fragilizada. E eu dei até uma carregada nos olhos no azeite dela. Fiz o reiki, levei para casa. Ela até que tem ficado bem melhor do que ela estava. Parecia que ela estava dando uma deslizada mais na memória dela. Outra coisa que eu uso muito aqui antes do pessoal chegar, eu deixo o meu difusor na porta e eu ponho o citrus twist, que é uma mistura. É muito gostoso. O pessoal já entra, já dá que fragrância é essa? Já estão sentindo um bem-estar na hora. De cúrcuma, né, para passar, eu recomendo para a pessoa passar na junta, pessoal que tem um pouquinho de artrite, uma dorzinha às vezes em algum lugar nas costas. No Reiki também a gente usa o Arise, que é para dar uma levantadinha na pessoa. O de ancoramento, que é o Anchor, muito legal para trazer a pessoa para o aqui, para o agora, para ter mais clareza, para resolver as coisas. Às vezes a gente fica um pouco conturbado com os acontecimentos. E o Align. O Align eu uso no terceiro olho e na planta do pé. E com a intenção de alinhar mesmo, sabe? Junto com o Reiki, quando a gente faz
para que dê aquela completada na hora de alinhar os pontos energéticos da pessoa. É muito, muito interessante. É muita coisa, gente. A gente fica até sem saber o que falar. No começo eu estava meio nervosa. Tem a caixa aqui para lembrar tudo. Mas é muita coisa, muito legal. O meu filho teve uma... Não foi alergia, mas foi uma reação na pele dele, todinha nas costas, na barriga, por conta disso tudo que está acontecendo. A vida dele parou. A vida no esporte, na escola, como de todo mundo, né? E isso causou um pouquinho de desequilíbrio emocional. Ele aparentemente estava bem manchado. E o dermatologista não sabia falar o que que era. Eu literalmente dei um banho de melaleuca nele, porque o negócio estava feio. Se eu te falar que em uma semana, ainda falei com o Fê naquela semana, vou dar um banho de melaleuca nele, começou a sumir tudo. Tudo. Ele está com as manchinhas branquinhas, como assim, foi passando, né? Mas a circunferência que tinha avermelhada, que estava só parecendo que estava brotando mais, passou tudo. Era aquilo e reiki. Foi fantástico. Sem contar que eu, a Gabi, Luiz toma melaleuca, eu passo melaleuca. Antes de dormir, ontem à noite, meu marido falou assim, quantos olhos você vai passar hoje? Eu falei, só 6. É no pé, é na coxa, é na barriga, é na virilha, é no pescoço, na orelha, na testa. Eu vou deitar assim, abençoada. Aí eu faço meu reiki. Eu tenho dormido melhor, Fernando. Muito melhor. Porque eu estava usando lavanda em todo mundo, menos em mim. E agora eu estou usando lavanda em mim. E até no bichinho. Essa é a coisa do terapeuta, né? O terapeuta cuida de todo mundo, mas não cuida dele mesmo, né? Esquece, a gente esquece. Você está correndo de ter ideia de como auxiliar alguém, a gente esquece da gente. Eu falei, para. Você está precisando dormir, eu estava precisando descansar. Foi onde eu comecei a usar mais o lavanda e... Me fugiu o nome de um outro que eu estou usando. O Lang Lang. Né? O Lang Lang também é para várias coisas, mas ele ajuda na parte feminina e ele ajuda no relaxamento também. Então, assim, eu tenho tido noites melhores. Essa última semana foi fantástica para mim, de descanso. E, nossa, é muita coisa. O que mais? Muito bom, muito bom. Vamos fazer o seguinte, vamos ver se o pessoal que está por aí, alguém quer fazer. A gente sempre faz nossas apresentações, lembra de falar com a pessoa que te convidou, te mandou o vídeo, mas se alguém precisar sair também, fique à vontade. A gente gosta de, no final, quando a gente acaba, abrir um pouquinho a nossa câmera, ver se alguém tem alguma pergunta para fazer. Né? Aproveita os meninos que estão aí, que conhecem o Reiki, nosso foco hoje é esse. Se alguém quiser perguntar alguma coisa para eles, fique à vontade aí. Então, vamos deixar, se alguém quiser falar alguma coisa ali no chat, se alguém quiser falar alguma coisa aqui, abrir a câmera, conversar, se quiser dar algum depoimento. Eu sei que tem muitas outras pessoas que estudam, praticam Reiki na nossa sala. Vamos fazer mais eventos desse, não tem problema, para outras pessoas que têm experiência poder falar. A gente vai juntando aí, vendo quem está a fim de falar. Então, quem quiser, mais a gente vai depois marcar uma outra hora. Mas agora, se alguém quiser falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, abrir câmera, microfone, fique à vontade, tá bom? E gostei muito, é a primeira vez que eu participo, né? Eu fiz o curso de Reiki nível 1 com a Grazi e pretendo continuar. Adorei e eu vou entrar em contato com a Grazi para ela passar mais informações. Tudo bem? Legal, fantástico. Bem-vinda. Boa noite, gratidão. Boa noite. Sim, não, eu queria dizer que eu amei o depoimento das meninas. Eu não acho que não conhecia a Grazi, não tinha assistido ela em nenhum outro momento. A Fabi também. Depois eu lembrei que a Fabi já fez vídeo, né, sobre os pais, não foi? É essa Fabi, né, Fer? Isso. Ah, prazer, Fabi. Já tinha assistido vídeo seu sobre eles, muito legal, eu amei. Já recebi Reiki, minha mãe também, e realmente é fantástico o efeito, o poder que tem quando a pessoa atua, né? A gente recebe. E amei conhecer vocês, e especialmente a Ariane, que acabou de chegar, falou lindamente aí, contando sua história e sua atuação também. Obrigada mesmo. Queria agradecer. Obrigada. Eu conheci a Gra ontem, mais ou menos, né, Gra?
Eu estava falando de você ontem, da nossa jornada. Eu conheci a Gra, na verdade nós temos um amigo em comum, a gente se conhece há muitos anos, e nós temos um amigo em comum que é amigo de infância dela também, e teve uma época que eu morei nos Estados Unidos, ela também morava nos Estados Unidos, então a gente se conhece há muitos anos já. Olha só. Ô Grazi, aonde você conseguiu esse óleo da linha? É de yoga, não é? Isso. Eu Ela fez trouxe uma de lá. propaganda, ela fez uma propaganda que agora é o seguinte, quem quiser esses 3 óleos, entre em contato com a Gra, porque eles Eu quero saber. tá? Então você tem o Tá bom. Align, Arise e Anchor, é um kitzinho pequenininho, lindo, de yoga, que a Gra agora vai ter que se responsabilizar em trazer. Agora, eu tô namorando esse kit aí, ó, faz tempo na doTERRA dos Estados Unidos. Dani, é maravilhoso. Aproveita que minha filha tá lá, que se você quiser, ela já traz. Eu quero. Depois eu entro em contato com você. Obrigada. Aqui tem mais uma, adorei a ideia, nossa. Fiquei apaixonada. Eu não sei se vocês sabem, né? Vocês podem combinar com a Gra depois, mas só para deixar isso claro, vocês podem fazer pedidos em outros mercados, só que eles não entregam aqui. Então, você poderia ligar, não pode ser pelo seu escritório, você liga para a doTERRA aqui mesmo, pede o produto pela sua conta e manda entregar lá no lugar que você combinar com a Gra, para depois ela conseguir trazer. Mas daí vocês falam com ela. Mas só explicar que nós podemos pedir de outros mercados, mas ele não entrega aqui. Legal. Esse kit é realmente muito legal. Grazi, meninas, adorei tudo aí. Nossa, muito bom. Eu também sou reikiana, tenho no nível 1, 2 e 3. Nossa, curti muito todo o bate-papo aí que a gente teve. Para mim foi bem legal. Me trouxe muito, acrescentou muita coisa para mim. A minha turma aqui em São Paulo, 13 de março, já saímos na turma que sabia que a gente ia ter que... nós tínhamos um período diferente, né? E aí a turma à noite, já daquele dia, falou, vamos começar a aplicar reiki, mas tem uma regra. Para você, para sua casa, família, animais, vizinhos, amigos, conhecidos e o teu bairro, sua cidade, Brasil, planeta, ok? Ok. Então, todas as noites a gente tem feito isso sem interrupção, feriado, não teve nada disso, diretão e tal, e muito legal. E aí, assim, aproveitando, né, eu sempre comentei do uso dos óleos, né, quando eles aconteceram na minha vida, há algum tempinho atrás, e aí eu fui. Agora eu estou na fase do reiki com frankincense, estou assim, amando e tal. Ontem a gente fez meio que uma aulinha para minha turma, né, de ensinar como meditar, porque é uma coisa que eu aprendi muito bem a fazer durante a pandemia. Então, 2 vezes ao dia, de manhã e à noite. E aí, ontem a gente estava dando dicas, tal. O pessoal, poxa, mas que legal, tal. Eu falei, realmente, o reiki faz toda uma diferença, né? Então, é isso. Eu curti muito todas essas dicas aí que vocês deram, tal. E aí, só queria fazer uma pergunta. A médica veterinária aí, você por um acaso aplica reiki nos animais? Eu aplico. Né? Eu aplico todas as noites na minha gatinha. Eles são super receptivos. Você é de Bauru, Ana? Eu sou nascida em Bauru, mas sou de São Paulo. O dia que você vier para cá, por favor, avisa a gente. Vamos nos conhecer pessoalmente. Eu fico feliz de saber. Vai ter que fazer uma festança para ver todo o povo aí, viu? É muito legal. Eu uso nos bichinhos muita lavanda, né? Às vezes fica com feridinha. E reiki, já apliquei reiki em rato, pomba, passarinho, cachorro, gato, e eu sinto as emoções. E com o passar dos anos, só de eu olhar para o animal, eu sei o que ele está querendo dizer. Muito interessante. Muito interessante. O que o reiki traz para a gente, essa conexão, né? A gente vai ficando mais sensitivo, que seja essa palavra, mais aflorada a sensibilidade. Isso, né? Intuição fica realmente bem... eu tenho na porta da minha casa, é comum, né? De manhã, aí abri, tava para lá, tem alguns gatinhos da rua que eles vêm
mas eles desembestam, daí eles saem acho que das casas onde eles, sei lá, onde eles dormem, eu não sei exatamente. Mas eles param todos na minha calçada e deitam, tipo assim, aí eu fico brincando com a minha gatinha. Vai, sai daí que agora eu tenho que aplicar reiki nessa turma aí. E aí eu fico eu fico ali brincando, tal, porque tomei meu limãozinho e tô ali na fase de liguei alguma meditação, liguei meu Ho'oponopono lá, tal. E aí eu fico aplicando neles assim, eles viram na calçada, o pessoal morre de rir na minha rua. Eles falam, Ana, não acredito. E assim, terminou, eles vão todos embora e não voltam mais. É tipo de manhã. E tem dia que eu acordo mais tarde, minha vizinha fala, eles não param, eles vão e voltam. Cadê você? Mas, gente, eu não vou poder tirar férias, porque agora fica todo mundo esperando o reiki na porta da minha casa. Eu imagino os gatinhos na rua falando, vamos lá pra casa da tia que dá reiki. Vamos lá, que é lá na casa da tia Ana. Eu ia complementar a fala da Grazi. Manda bala. Porque ela comentou que o Felipe ficou, né, com vermelho no corpo e tudo mais. Eu desenvolvi a dermatite atópica, que é autoimune, e nada estava tirando minha alergia, porque é uma alergia mesmo, né, que eu tenho. Desde criança eu tenho aquela alergia que ela é dermatite de contato, né, então eu não posso com níquel nem com metais em geral. E nessa pandemia, eu sou professora, eu estava bem estressada com tudo, e aí eu desenvolvi no meu cotovelo e estava muito feio, mas machucado mesmo. E aí eu comprei esse mês outros óleos com agra, eu já tinha adquirido lavanda desde a primeira live que eu vi com você, e eu nunca tinha pensado em passar o lavanda, né, no meu braço. Eu até fui tirando fotos do primeiro dia sem passar o óleo e como tá hoje. Eu vou mostrar para vocês como que tá meu braço depois de estar passando o lavanda. Posta lá no grupo pra gente. Posta lá no grupo pra gente a diferença depois. Posta lá, vai ser legal. Posso mostrar aqui? Pode. Compartilhando a tela? Pode. Eu não imaginava como ia melhorar. Se foi questão assim de... Faz 10 dias que eu tô passando, no máximo. Olha como é que tá. A gente não tá vendo ainda. Acho que agora vai. Tá vendo minha tela aqui? Estamos vendo a sua tela cheia de ícones. De coisinha. Olha aqui, ó. Primeiro dia e como tá hoje. Eu acabei de tirar essa foto que eu tô mexendo. Uhum. Quantos dias você tá passando? Vai fazer 10 dias. Legal. Mas eu cheguei a passar até aquelas pomadas para psoríase e nem isso estava melhorando. Meu médico estava até investigando o que poderia ser e o lavanda melhorou. Questão Fantástico. De 10 dias passando o óleo essencial. Então, além de todos os outros benefícios, até isso acabou me ajudando. Então, eu quis compartilhar com vocês para complementar aí a fala da Grazi. Muito legal, Rebeca. Obrigado. Melhorou muito, ó. Muito bom. Tomara que zere isso daí, você fique bem. Vamos com fazer certeza. Uma coisinha. Gratidão pela tua partilha também. Vamos fazer uma coisinha para a gente finalizar. Quem tá aí, abre a câmera para a gente fazer um tchauzinho, agradecer. Daí a gente finaliza com todo mundo se vendo. E a gente pode... Eu acho bem legal essa ideia da gente fazer, né? Tipo, quem estava falando, às vezes estava falando sozinho, não via ninguém. E aí a pessoa consegue falar um oizinho. Daí a gente finaliza. Eu agradeço de coração a Gra, as meninas que fizeram a participação, Mariane, a Adriana, a Gabi, o Marcelo que saiu, as meninas conversaram com a gente, Chay, a Rebeca que compartilhou, Fabi, gratidão para vocês. Espero que a gente tenha muitas oportunidades de trocar mais informação e aí a gente se despede, tá bom? Fica com Deus. Tchau, tchau. Boa noite.